Oi, sou Paulo Marchetti, estou de volta aqui com mais um vídeo. Dessa vez vou fazer um apanhado geral de todos os lançamentos do rock brasileiro que aconteceram em setembro. Fiz aqui uma compilação do que foi lançado nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90. E eu fiz uma cola aqui, vou começar exatamente no ano 1960, que foi quando o Sérgio Murilo, que foi um dos primeiros nomes do rock brasileiro, um dos primeiros grandes nomes do rock brasileiro, e que, infelizmente, como a nossa memória, a memória do brasileiro é preguiçosa e é curta, ninguém lembra dele, mas o Sérgio Murilo, ele gravou Broto Legal, ele fez muito sucesso, ele era capa de revista, tocava em rádio, as meninas tinham um pôster dele na parede, os compactos dele vendiam bastante, os discos, ele teve programa de televisão, teve fama, dessas de sair correndo, ter que entrar no carro, das meninas arrancarem roupa e querer um pedaço do cabelo. E ele tem um repertório muito bacana. Ele é pré-jovem guarda e, como eu disse, um dos grandes sucessos dele foi Broto Legal, que depois foi gravado pela Celi Campelo e por tantos outros artistas. É, Tem Marcianita, também foi um grande sucesso dele, que está nesse disco, Balada do Homem Sem Rumo, Rock de Morte, que é um musicão muito legal. Falei dele, inclusive, naqueles 8 ou 9 podcasts que eu fiz sobre efemérides do rock brasileiro. Em um deles eu falo do Sérgio Murilo e toco um trecho do Rock de Morte. Só procurar no YouTube que você vai encontrar essas músicas do Sérgio Murilo. Outro grupo bastante importante para a história da música brasileira, que lançou um compacto duplo em 1960, estou aqui com a minha colinha, sem ela não sou ninguém, foi o The Snakes. E o The Snakes, ele começou, esse compacto duplo tem Mustafa, Shibun, Namorando e Calypso Rock. Antes do The Snakes ter esse nome, chamava The Sputniks, que tinha o Tim Maia, tinha Roberto Carlos, Erasmo Carlos, acho que Jorge Ben passou pelo grupo também, não tenho certeza. É, Aí depois, quando o Roberto Carlos saiu, o Tim Maia saiu, virou The Snakes. O Erasmo continuou um pouco ainda com o grupo, é, que lançou um disco chamado Só Twist. E então teve esse lançamento já também em 1960. Para ver, eu estou falando essas duas datas aqui para ver como o rock já a gente já tinha história em 60. Em 58, em 55 a Nora Ney gravou pela primeira vez um rock no Brasil. Em 58 o Calbi Peixoto gravou o primeiro rock cantado em português, Rock and Roll em Copacabana, um sonsaço pesado com os metais bem pesados, fazendo uma música bem os pais da época deviam ficar enlouquecidos com essa música. Pode procurar no YouTube, que tem também o Rock and Roll em Copacabana. Então, a partir de 55, quando o rock chegou no Brasil, ele chegou com força total. Tanto que essa gravação da Nora Ney, de Rock and Roll the Clock, foi sei lá, 25 de outubro de 55. Em novembro já estava nas paradas. E aí foi um efeito dominó. E começou a aparecer um monte de artistas, os irmãos Campelo. Então em 1960 já tinha ali a cena, a primeira geração do rock. E, e aí na década de 60, a gente entra na década de 60, que ficou famosa pela Jovem Guarda. Teve o segundo disco do Roberto Carlos, que é chamado Splish Splash, que todo mundo conhece a música. Splish Splash foi o beijo que eu dei. Parei na Contramão, foi o início dele no rock. O primeiro disco dele é dedicado à bossa nova, foi acho que um erro de carreira. E aí ele se enveredou pro rock, e esse foi o primeiro disco rock do
do Roberto Carlos. No ano seguinte, uma outra cantora também muito famosa dos anos 60, Meire Pavão, que era a versão carioca da Celi Campelo, lançou um compacto simples com um mega sucesso, O Que Eu Faço do Latim, que também é outro som que tocou muito em rádio, em televisão. Ela tinha programa também de televisão. Foi um grande sucesso do período. No compacto tinha outra música que chamava Tão Perto, Tão Longe, e quem gravou com ela foi o The Jet Blacks. É, a cena cada vez mais, isso em 64, cada vez mais quente. Em 68, Raulzito e os seus Panteras lançou o primeiro e único disco do grupo. E, e, e aí eu fecho os anos 60 em setembro com esses lançamentos. Só lançamento fera. Você vê o Raulzito, o Raul Seixas começando a carreira já em 68, e a gente entra nos anos 70 muito com o pé direito. Primeiro porque o Zé Rodrigues lançou o compacto com Casa no Campo, que ficou mega ultra conhecida, já fazendo uma parte ali da vertente chamada rock rural. Na sequência ele entrou começou a tocar com Sai Guarabira, que virou Sá Rodrigues e Guarabira. Lançaram o trio lançou alguns discos. Um deles está aqui nessa lista, vou falar. E, e, e os anos 70, o Zé Rodrigues foi muito importante para a música, e muito importante a história dele nos anos 70. Ele tocou teclado, por exemplo, no primeiro disco dos Secos e Molhados. Importantíssimo. Em 71 também foi lançado um dos discos mais lindos da música brasileira, sem exagero. É, não importa, você pode. Eu não estou aqui colocando tiro rock. Esse disco ele transcende qualquer gênero. Ele é realmente um disco lindo, maravilhoso, e um dos discos grandiosos assim da música popular, que é o Carlos Erasmo. É o primeiro disco do Erasmo Carlos pós Jovem Guarda, e só tem clássico. Tem esse disco, ele tem uma produção linda. Tem o Dinho na bateria, que tocava com Mutantes, tem o Liminha, tem outros grandes músicos, e é um repertório fino de primeira. Tem soul music, tem rock, tem MPB, tem psicodelia. É uma coisa assim. Esse é um dos discos, por exemplo, que não sai do meu tocador. Tá sempre nele, e é um disco que eu escuto sempre. Ele é tão bom que você coloca para escutar, e quando você vê, você fala assim, pô, já terminou? Porque o disco de vinil dura pouco, né? Dura uns 35 minutos. E então esse disco, o Carlos Erasmo, é um disco que você escuta 2, 3 vezes assim na sequência, sem cansar, porque ele é realmente maravilhoso e vale muito a pena. Na sequência vem, como eu disse, o triozão Sá Rodrigues e Guarabira. Eles lançaram o disco Passado, Presente e Futuro, que tem Zeppelin, Primeira Canção da Estrada, Hoje é Dia de Rock. É um grande disco, é um disco de rock rural, é um disco gostoso de ouvir, é, e, e faz parte do contexto do período. Inclusive, você pegar você pode escutar na sequência o Carlos Erasmo e o Passado, Presente e Futuro, que está tudo dentro de um mesmo pacote. Era a época do movimento hippie, do, e, né, do amor livre, é, todo aquele discurso. o, as duas capas, inclusive, os artistas estão bem hippies na capa. O Erasmo com aquele chapelão de couro, tudo. Então são dois discos que você pode botar no bolso fácil. E na sequência, só clássico. Na sequência tem o Gita do Raul, que foi lançado em 74. Foi o disco que o Raul ganhou disco de ouro, vendeu na época do lançamento 110 mil cópias.
E tem Medo da Chuva, Sociedade Alternativa. é, e, e ao todo o disco vendeu mais de 500 mil cópias, acho que chegou a 600, 700 mil cópias. Então foi um grande estouro do Raul. É, por causa desse disco, ele fez um clipe no Fantástico, que foi o primeiro clipe feito com fundo chroma key. Não lembro a música, mas tem no YouTube. É, também é um fato histórico para quem gosta dessas datas, desses acontecimentos. E, e aí eu fecho os anos 70 com Raul Seixas e abro os anos 80 com Raul Seixas também, porque exatamente em 1980 ele lançou o Abra-te Sésamo, que tem o Aluga-se, que tem Rock das Aranhas, tem a própria faixa título. Rock das Aranhas ela foi proibida durante muito tempo, a censura carimbou a música durante muitos anos. Ela só veio a tocar, se eu não me engano, com o final da censura, por volta de 87, 88, que ela foi liberada para tocar. É, então o Raul aqui fecha a minha lista de lançamentos dos anos 70 e abre os lançamentos dos anos 80. Tem um vídeo que eu falo, inclusive, desse início dos anos 80, que ele é meio... Ele é, o rock, a geração dos anos 80, ela começa engatinhando em 81, 82 é um ano bastante forte, inclusive tem muita data aqui de 82. E, e os nomes que tinham eram outros, não eram esses nomes que a gente conhece hoje dos anos 80. Ali ainda havia uma formação dos grupos que estouraram no rock dos anos 80, eles ainda em 80, 81, início de 82, 82, eles ainda estavam em formação. É, e em 82 o Rádio Táxi, para já ir para 82, o Rádio Táxi lançou o primeiro disco, que tem Põe Devagar, tem Coisas de Casal, que é uma música autoria da Rita Lee e do Roberto. O Rádio Táxi acompanhava, chegou a acompanhar a Rita Lee e, e tocou muito o Rádio Táxi nesse período, nesse começo dos anos 80, nesse 82, 83, 84. Eles regravaram Eva, um sucesso internacional. Estouraram com Eva, venderam horrores assim. E o Rádio Táxi estava sempre presente nos programas de televisão, trilha sonora de programa de TV, de novela, tocava nas rádios direto. E o Rádio Táxi era um grupo bastante forte nesse início dos 80. Continuando em 82, o grande estouro do rock brasileiro foi muita gente tem como eu posso dizer, ponto inicial para a geração 80 o primeiro disco da Blitz. Eu sou um deles, apesar de já ter a Gangue 90, como eu já contei em outro vídeo, mas foi com a Blitz que realmente o rock chegou nas rádios, que as TVs, a mídia começou a olhar essa geração com outros olhos. E foi em setembro de 82 que Blitz lançou tanto o primeiro disco quanto o segundo, que são dois discaços, né? O primeiro estourou com Você Não Soube Me Amar, que só tocava no rádio o tempo inteiro. Tem o Romance da Universitária Otária, Vai Vai Love, vendeu muito, teve programa especial. Blitz foi uma febre, Blitz Mania, foi realmente uma febre, foi álbum de figurinha, camiseta, marca de roupa, programa de televisão, programa de rádio, documentário, foi tudo. Aconteceu de tudo com Blitz nesse período, principalmente entre 82 e 84. O outro disco da Blitz, esse foi de 82, o segundo foi lançado em 83, por coincidência em setembro. Eu não sei se é jogada da gravadora, se é período de lançamento, não sei, mas foi lançado, o Radioatividade foi lançado em setembro de 83, que tem Weekend, tem Beth Frígida, A Dois Passos do Paraíso, Ridícula. Assim, foi uma coisa... eu vi show da Blitz, era uma coisa muito...
todo mundo cantava tudo. Era show que era hit da primeira música à última, porque o disco inteiro era ouvido e era tocado em rádio. Tinha música de trabalho, mas as rádios é, acabavam que tocavam todas as faixas, não tinha muito essa coisa, não, só tem que tocar essa é aquela. Não, vendia, tocava tudo. Então os shows da Blitz eram bastante divertidos. E ainda continuando em 82, saindo um pouco, vou voltar aqui pro Rio de Janeiro, mas só para fazer ir para São Paulo um pouquinho, foi quando o Lixomania, um dos principais grupos do movimento punk, um dos primeiros grupos do movimento punk de São Paulo e do Brasil, amo Lixomania, eles lançaram o EP chamado Violência e Sobrevivência, que depois foi reeditado no Japão, uma edição super especial, daquelas que tem, sei lá, 22 mil faixas ao vivo, demo, não sei o que. Eu tenho essa edição, ganhei do Miro. E o Lixomania, ele tem tanta importância pro punk nacional quanto o Cólera ou o Inocentes, falando de São Paulo. E é uma banda um grupo que eu amo de paixão, que eu também é outro que eu escuto direto, e foi um dos primeiros grupos da cena punk, do movimento punk, a lançar disco. Então, em setembro de 82, o Lixomania lançou o Violência e Sobrevivência. O Barão Vermelho lançou o primeiro disco também em setembro de 82. Eu lembro de assistir Down em Mim no Fantástico, o clipe do Fantástico. Barão chegou com aquelas letras malucas do Cazuza chamando a atenção, e já caiu no gosto ali daquela geração dos jovens da época também. Mas era assim, era diferente da Blitz. A Blitz era uma coisa que pegou família, quase como o Mamonas Assassinas nos anos 90, sabe? A Blitz, os pais gostavam, os avós gostavam, o cara da padaria gostava, o frentista gostava, todo mundo gostava de Blitz, todo mundo gostava. Não tinha a Blitz, ela ultrapassou a barreira rock, ela foi pra novela, todo mundo sabia cantar, criança, velhinho, todo mundo cantava Você Não Soube Me Amar, Bete Frígida, A Dois Passos do Paraíso. Mas o Barão não, o Barão era uma coisa, eram roqueiros, sabe? Os caras fazem um som mais elaborado, entre aspas eu digo, não que a Blitz não tinha um som elaborado, tinha, mas era uma coisa mais conceitual, vamos dizer assim, mais rock, tinha coisa do blues, tinha a poesia do Cazuza, que gostava muito dos beatniks, era influenciado pelo Júlio Barroso, pela Gangue 90 também. Então era uma coisa mais, não vendeu, o primeiro disco do Barão não vendeu horrores como vendeu o disco da Blitz, mas todo mundo viu que o Barão veio para ficar, já de cara, assim. Foi um disco, inclusive, esse primeiro disco do Barão, se eu não me engano, eles gravaram em um final de semana, ou em 2 finais de semana, em horários vagos, nos estúdios da Som Livre, de madrugada. E mesmo assim são descassos. Claro que a produção é um pouco falha, peca, como 90% dos discos de rock brasileiro dos anos 80, mas isso não desmerece o repertório, não desmerece as composições. Esse disco do Barão é maravilhoso e vale ter ele no bolso também, com certeza. Outro grupo que lançou também o primeiro disco em 82 e em setembro foi o Paralamas, Cinema Mudo. Tocou muito Vital e Sua Moto. Percebam só, perdão, perceba só a riqueza, né, de lançamentos de 82. Falei de Blitz, de Barão, Paralamas, de Lixomania em São Paulo. Então 82 foi realmente, foi ano que surgiu Legião em Brasília, Circo Voador já estava a 1000 por hora. Não sei se a Rádio Fluminense existia, agora me fugiu da cabeça aqui, mas de qualquer forma
o rock já estava começando a entrar nas rádios, a entrar nas novelas e cê- é, me desculpa, eu errei, né? Eu falei aqui de que o Paralamas lançou o Cinema Mudo em 82, não, eu me confundi as datas aqui na minha cola. O Paralamas lançou em 83 o Cinema Mudo. É, mas Vital começou a tocar antes do disco, antes de setembro de 83, porque teve o compacto e a música chegou antes nas rádios e tudo. E também foi uma febre. Todo mundo tocava, todo mundo sabia cantar, Vital e sua moto. Tem alguns hits, assim como o Rádio Táxi, assim como Blitz, o Vital e sua moto do Paralamas também ele saiu. O Paralamas não saiu ele conseguiu sair dessa cápsula do rock um pouco depois, mas essa, essa música Vital e sua moto, ela também ela transcendeu assim, ela todo mundo cantava, sabe? Tocava em AM, FM, então foi uma coisa bastante. Foi intenso esse ano, em 82, 83, esse biênio, vou dizer. Foi muito intenso, porque foi os primeiros lançamentos dessa geração 80 aconteceram nesse biênio, e então era muita informação chegando. Fora isso, tinha a roupa, o comportamento, o cabelo, o gel, a calça colorida, as gírias, tudo, estava tudo mudando, tudo mudando. Então era tudo muito intenso. Então tudo que aparecia de novo, é, é, em 82, 83, era muito consumido assim parecia assim Walking Dead, sabe, comendo com muita, né, o jovem foi com muita sede nessas novidades. Teve outras coisas que não estão aqui em setembro, mas teve Magazine, teve João Penca, teve tantos outros grupos. Soul Boy tocou muito, né? Nesse, em 83 também. É, passando por 84, que eu já falei da Blitz, do Radioatividade, que, que só deu continuidade pro primeiro da Blitz, né? Ficou uma coisa. A Blitz de 82 até 84 era assim, top, total, assim, de parada. Sempre nas cabeças, tanto de vendagem de disco quanto de músicas na parada. E aí em 84, o Barão Vermelho, em setembro de 84, o Barão Vermelho lançou o Maior Abandonado, que foi o disco que antecedeu o Rock in Rio, que tem Baby Suporte, Por que a gente é assim, Bete Balanço. Depois, se eu não me engano, foi incluído numa edição, foi incluído Pro Dia Nascer Feliz, porque acho que a primeira edição não tinha, alguma coisa assim, que foi uma música que o compacto foi lançado em 84, se eu não me engano, dezembro, um mês antes do Rock in Rio. E o show do Barão Vermelho no Rock in Rio foi histórico, foi outro histórico, junto com o do, do Barão Vermelho, junto com o do Paralamas do Sucesso. É, Kid Abelha, em 85, lançou o segundo disco, Educação Sentimental, e o Kid Abelha lançou o primeiro disco também nesse biênio, 82 e 83. Teve a coletânea Rock Voador com o Kid Abelha, e depois já veio o primeiro disco, que também estourou, a mesma coisa que os outros grupos, tocou um monte no rádio, foi pra TV, foi pra todas as mídias que tinham na época, revista, todo mundo falava, todo mundo cantava. A Paula Toller foi uma das primeiras, se não a primeira mulher dessa geração 80, né? Uma vocalista tal. Então chamava a atenção, né? As composições do Leone, que é um hitmaker, né? E aí em 85 Kid Abelha lançou o Educação Sentimental, que é um descasso, que já começa assim arrebentando. É um, além dos três, além dos quatro ainda tinha tinha outros músicos por trás, uma boa produção, Lágrimas de Chuva, maravilhosa, os outros, Fórmula do Amor, que é uma parceria do Leone com Léo Jaime, o disco inteiro. Esse é outro disco que também tocou inteiro nas rádios. Na época do lançamento vendeu 30 mil cópias, mas ele chegou.
Não chegou a ser disco de ouro, mas vendeu mais do que 30 no... Quando eu digo época de lançamento, eu digo nos três primeiros meses de lançamento. Mas ao longo, até o próximo, até o lançamento seguinte, o disco acho que passou das 50 mil. Indo para 87, tem o segundo disco do Capital Inicial, Independência. Perdão. Que é um disco que tem Descendo o Rio Nilo, tem Prova, que é uma música, é uma balada da época ainda de Brasília, que eles fizeram um outro arranjo nesse disco que eu não gostei. Prefiro o arranjo antigo, mas gravaram Prova, gravaram Autoridades. Autoridades para mim é uma das melhores músicas do Capital Inicial, sem dúvida nenhuma, uma música de protesto muito forte, com uma letra bastante forte. Em 87 teve o lançamento também do único disco do Akira S, As Garotas que Erraram, que a curiosidade desse disco é que ele acho que é o único disco da história do rock brasileiro, talvez da história do rock mundial, que tem meia capa. Meia capa. Só tem a capa frontal. O Calanca, o grupo lançou pela Baratos Afins, gravou em 86, só que só conseguiu lançar em 87, porque era a época do plano cruzado, a época de o consumo estava em alta, todo mundo comprando tudo e faltava matéria-prima nas fábricas de vinil para tudo, tanto para fazer o próprio vinil, o selo, tudo, a capa, tudo faltava. E como estava demorando para lançar e ficava aquela coisa, aquela angústia, né? Porque o grupo, depois de um ano, pô, o repertório muda, formação muda às vezes. Não sei se foi o caso do Akira, mas as coisas continuam. Quando um grupo lança um disco, o disco é um retrato do que é do que foi, né? Não é do que eles, do primeiro repertório. Então, assim, depois que você grava o disco, continua. Você continua compondo, você continua fazendo música nova, continua fazendo arranjos novos, tudo. Então já estava, tanto a Baratos Afins quanto o Akira S estavam agoniados, então eles resolveram lançar o disco com meia capa. Fizeram então a capa frontal e botaram aquele plástico transparente para segurar o disco e o encarte. Então você comprava o disco dessa forma. Se você for no site da Baratos Afins, ou quem vier aqui para São Paulo ou for de São Paulo, pode ir na Baratos Afins e comprar, porque se não me engano ainda tem à venda essa edição. É muito raro e o disco é muito bom. Eu gosto muito de Akira S. Atropelamento e Fuga, por exemplo, que é uma música desse disco, foi gravado por Escova e a Máfia, no disco de 89, se eu não me engano. Fez bastante sucesso, foi clipe do Fantástico, tudo. E com esse disco do Akira S, um grupo ultra underground de São Paulo, o Akira S é um super baixista, ele é dessa geração rock dos anos 80, tanto da underground e a que estourou. Acho que ele era o único a tocar o stick, que é aquele baixo de 230 cordas, do King Crimson, sabe? Ele é fera, o Akira S é fera, ele não mora hoje no Brasil, ele é um músico de primeira, assim. E a gente entrou com o pé direito nos anos 80, só que a gente entra com o pé esquerdo nos anos 90. Desculpa falar isso, mas é pura verdade, porque eu tenho um disco aqui, eu até deixei ele aqui, eu podia ter tirado, mas eu falei, não, pela curiosidade, depois que o RPM acabou, cada um foi pro seu lado, o Luiz Schiavon fez um projeto chamado Projeto S, e lançou um disco desse Projeto S, que é muito ruim. O disco é ruim, as composições são ruins, tudo é ruim. Mas ele teve a coragem de lançar e lançaram. Eu não sei nem se foi pela gravadora que o RPM tinha, o RPM Revoluções por Minuto Discos, se eu não me engano. Não lembro. É um disco raro, inclusive. É difícil de você encontrar um exemplar
desse disco, que chama Projeto S. Mas deve ter no YouTube, nunca procurei. Eu baixei ele, achei ele na internet, mas o disco é muito ruim, já vou logo avisando. Desculpa, Schiavon, pela sinceridade, mas essa é a verdade. E aí, seguindo 90, os anos 90, depois dessa pesada de bola aí do Schiavon, venho com o Titãs, que lançou Tudo ao Mesmo Tempo Agora, um grande disco, uma fase mais pesadona do Titãs, uma fase mais com guitarra mais suja, com algumas coisas escatológicas nas letras e tal. Eu prefiro esse disco, Tudo ao Mesmo Tempo Agora, do que o Titanomaquia. O Titanomaquia, se não me engano, foi produzido pelo Jack Endino. Mas mesmo assim, eu prefiro o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Ele é mais... não sei dizer, mas ele é... eu prefiro esse disco. E essa fase pesadona do Titãs é muito boa. Esse foi o último disco, inclusive gravado pelo Arnaldo Antunes, que no ano seguinte, em 92, saiu do grupo. Em 91 ainda, o Paralamas lançou Os Grãos, que pra mim é um descaçaçaço, maravilhoso. Tendo a Lua, Tribunal de Bar, Vai Valer, o Roxinóia Rosa. É um disco lindo, é um disco maravilhoso. Pra mim o Paralamas, eu já escrevi isso no 7 Doses. O Paralamas tem 4 discos ali que eu ponho numa... é como se fosse pra mim uma... como que eu posso falar? Quadrilogia. Que é o Bora Bora, Perplexo, o Perplexo não, o Bora Bora, o Big Bang, os Grãos e o maravilhoso, inigualável Severino. E os Grãos tá dentro. A produção é linda, as composições são lindas, os timbres, o texto, tudo é muito bonito nesse disco. A capa, eu acho incrível os Grãos. E é outro disco também que eu não tiro do meu tocador. Esses 4 que eu falei, eu sempre ponho eles juntos, porque pra mim eles têm uma história de muita experiência, de muito experimentalismo em estúdio, dos 3 buscarem outras sonoridades, outros timbres, brincarem mais com seus instrumentos e com a tecnologia da época. Esses 4 discos estão dentro disso. E os Grãos eu tenho um carinho muito grande por ele, não tanto quanto eu tenho por Severino, mas eu amo os Grãos. E aí na sequência, em 82, eu deixei aqui o Kings of Bullshit, do The Fala, que é um disco cantado em inglês, mas é um disco que deu uma chacoalhada ali na cena underground. Foi quando o The Fala participou do Hollywood Rock, que teve Nirvana, que teve Red Hot Chili Peppers, Alice in Chains e outros grupos que eu não lembro. Eu fui nesse Hollywood Rock, mas eu não lembro direito. Tem Caminha, que aqui é de Osasco, maravilhosa. Satisfaction do Rolling Stones. E época que o Edu K tava com uns... Ele botou um moicano rosa de lã. Pelo amor de Deus, ele colocou o Super Bonder, um moicano de lã na cabeça, assim. Você acha aí fácil imagem dele com esse moicano de lã na cabeça. Doido. O Edu K, ele é genial. Pra mim o Edu K é um gênio e é doido ao mesmo tempo. Um abraço pro Edu K, um abraço pro pessoal do The Fala, que eu sou muito apaixonado por The Fala. Na sequência, em 93, tem o lançamento do Cause AD, que pra mim é um dos melhores discos do Sepultura, melhor do que Roots. Tem gente que... eu gosto muito do Arise e do Cause AD, são 2 discos que pega na minha veia, assim, sabe? E era uma época que o Sepultura tava voando baixo, quando eles lançaram Cause AD.
tem o Slave New World, Refuse, Resist, que é um clipe incrível, Territory. Esses clipes todos eu estava na MTV quando eles chegaram. É, quando eu comecei a dirigir o Fúria Metal, com, e o Sepultura estava sempre com a gente no Fúria, sendo entrevistados, ou em estúdio, ou na casa deles, ou em ensaio, ou em outros festivais. É, a convivência foi muito grande nos anos 90 por conta do meu trabalho na MTV com o pessoal do Sepultura. E o Causa D é fantástico, fantástico. O, teve o lançamento do último disco da Legião com Renato ainda em vida, que é A Tempestade ou O Livro dos Dias. Ele veio, o disco, inclusive, a gravadora adiantou o lançamento, porque sabia que ele já não estava muito bem de saúde. Tanto é que o disco foi lançado e logo na sequência ele faleceu. A mesma coisa aconteceu com A Panela do Diabo, do Marcelo Nova e Raul Seixas, né, que correram para fazer o disco e para lançar, e logo que lançaram, na sequência o Raul faleceu. Mas esse disco é muito legal, apesar de ser as vozes do Renato nesse disco, as vozes do Renato nesse disco serem vozes guia, não eram as vozes definitivas. De qualquer forma, eu acho ele muito bom. Esse disco e Uma Outra Estação são dois discos que eu escuto pouco. Gosto muito deles, mas eu escuto pouco por esse momento, que foi um momento de muita angústia, assim, sabe? Para quem gostava de Legião, e você vê pelo clima dos discos, das composições, tudo que tava, era outra coisa, tava numa outra vibe, assim. Eu lembro o dia que eu cheguei na MTV, inclusive, e sentei na minha mesa, vieram as pessoas falando, olha, precisamos falar uma coisa pra você e tal. Fizeram um dramazinho que não precisava tanto, mas foi triste receber a notícia da morte do Renato. Eu estava inclusive numa época, tinha acabado de receber o disco da gravadora, estava escutando, botando o disco nos programas que eu fazia, e veio essa notícia. Então foi acho que por tudo isso é um disco que, apesar de eu gostar, eu ouço pouco, assim. Gosto de música de trabalho, sou Parsifal, que é uma parceria dele com a Marisa Monte, Via Láctea, 1º de Julho. Tem, que é uma música que inclusive feita pra Cássia Eller, né, que a Cássia gravou e tal. Apesar disso, é um disco que eu não, dessas músicas maravilhosas, eu não consigo escutar ele muito. É, mas isso não quer dizer que o disco seja ruim, pelo contrário. No ano seguinte, então, passando isso, foi em 96 a Legião. Em 97 o Rapa lançou desculpa, em 97 Pedro Luiz e a Parede lançou Astronauta Tupi, para mim um clássico dos anos 90, dessa geração 90. É um disco produzido pelo compadre Tom Capone. Eu lembro do Pedro Luiz e a Parede, deles descendo a MTV. Eles foram divulgar o disco na MTV numa ação que eles fizeram entre gravadora e o departamento de relações artísticas. Eles subiram até o 9º andar com panela, com violão, tal, o jeito que eles tocavam, e foram descendo os andares, entrando nos departamentos, e andavam pelos departamentos e tal, e desciam e tocando as músicas do disco e tal. Aí passaram pela produção musical e falei, nossa, o que é isso, né? Aí pedi, a moça, a menina, a divulgadora da Warner veio, me deu o CD e tudo. E amo esse disco, amo. Depois eu fiz o Pedro Luiz participou do Free Jazz, não lembro de que ano, talvez 99. Eu que fiz a transmissão do show. Eles tocaram na mesma noite que o Cake, bem legal. Depois eu fui num monte de shows já do Pedro Luiz e tal. Depois a gente conversou. Tem Máquina de Escrever, Pena de Vida, a própria faixa título Astronauta Tupi. O disco inteiro é bom, o disco inteiro, assim, de cabo a rabo. Tem um disco, eu não lembro o nome da música, mas tem um clipe muito legal do Pedro Luiz, que tá todo mundo pelado no clipe. Caio no Swing, talvez.
Tem inclusive o Tom Capone lá, tá todo mundo peladão, é bem legal esse clipe. E para fechar aqui o vídeo então, e os lançamentos de setembro, o último disco dessa lista imensa é do Rapa. Eles lançaram o terceiro disco, que é um clássico da discografia do grupo, lado B, lado A. Tocou horrores a minha alma, ganhou prêmios de vídeo. Foi um momento que o grupo tava em alta, tocando muito, estava bastante engajado, daquele jeito o que caracterizou, né, a carreira do Rapa, inclusive principalmente quando o Yuka ainda era o baterista. E esse disco eu lembro que ele vendeu muito, ele fez grande sucesso. Eu não sei se teve 2 ou 3 clipes esse disco, mas tocou muito na MTV. Eles foram pro VMB também, para várias categorias. E eles estavam bem, eles estavam indo de vento, eles estavam, eu não diria em ascensão, mas pô, eles estavam cada vez mais, a química do grupo estava cada vez mais forte, né? Até que aconteceu o infeliz acidente com o Yuka. Mas o lado B e o lado A é um clássico da geração dos anos 90, não tem como. Se você for fazer uma lista dos discos clássicos da geração 90, sem dúvida, lado B e lado A faz parte dessa lista. Então esses foram os lançamentos de setembro, compilados, e tudo que eu falei aqui tem no YouTube, dá para escutar as músicas, ou ver shows e outras coisas. Tem textos, inclusive, também no 7 Doses, sobre vários desses lançamentos e desses grupos. E a gente, então, se vê num próximo vídeo. Obrigado pela companhia, obrigado pela paciência, um beijo e um abraço.